Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Richard Simonetti. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação, neste século em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos, todos os dias, pessoas, que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se, ou um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Allan Kardec, capítulo 2 de O Livro dos Médiuns, item 17. Antepasto. Nos serviços de atendimento fraterno, no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, deparamos, frequentemente, com pessoas envolvidas em situações perturbadoras. Enxergam vultos estranhos. Ouvem sons de origem desconhecida. Objetos desaparecem e reaparecem, inusitadamente. Males físicos vêm e vão, sem etiologia definida. Ideias estranhas e impertinentes instalam-se em sua mente. Sentimentos contraditórios, da euforia à depressão, da alegria à tristeza, do bom ânimo ao desalento, alternam-se misteriosamente. Desentendimentos injustificáveis assaltam seu lar. Descontando alguma dose de imaginação que costuma marcar relatos dessa natureza, podemos considerar a possibilidade de estarmos diante de fenômenos mediúnicos, envolvendo a interferência dos espíritos. Por ignorarem o assunto, afligem-se os consulentes, julgando-se ruins da cabeça ou a lidar com o tinhoso. O Espiritismo é a abençoada luz que clareia os caminhos em relação a essas ocorrências, oferecendo-nos ampla visão do mundo espiritual, com o conhecimento dos mecanismos que regem o contato entre os que vivem lá e nós outros, que vivemos cá, aprisionados no corpo. O objetivo destas páginas é oferecer ao leitor uma iniciação nos domínios do conhecimento espírita, ajudando-o a lidar com fenômenos dessa natureza. Elementar a necessidade de aprendermos a controlá-los, a fim de não sermos controlados por eles. Não nos move a pretensão de um tratado sobre o assunto, mesmo porque falta-nos competência para isso. Ademais, já o temos, perfeito, nas páginas de O Livro dos Médiuns, indispensável aos interessados em conhecer os mecanismos que regem o intercâmbio entre o plano físico e o espiritual. Este é apenas uma entrada, o antipasto dos italianos. Espero lhe pareça degustável, motivando ao prato principal, a obra monumental de Allan Kardec. Bom proveito e bom apetito. Bauru, dezembro de 2002. Médium homem e homem médium. 1. O que é mediunidade? Em sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição nos colocam em contato com o mundo dos homens. 2. Isso significa que todos somos médiuns. Todos temos sensibilidade que nos habilita a receber influências espirituais. Nem todos, entretanto, somos suficientemente sensíveis para produzir fenômenos mediúnicos. 3. O que determina essa diferença? Imaginemos alguém vestindo compacta armadura que o impeça de ver e ouvir o que se passa ao seu redor. É o que ocorre conosco, quando reencarnamos. Vestimos denso traje de carne que inibe nossas percepções espirituais. O médium é alguém com uma abertura nessa blindagem. 4. Essa abertura é de ordem física. Está no corpo. A mediunidade é uma faculdade espiritual, inerente a todos os espíritos. Quando reencarnamos, fica sujeita às condições do corpo. Neste aspecto podemos dizer que é orgânica,
porquanto subordinada a uma estrutura física que não iniba o contato mais amplo com o mundo espiritual. 5. Tem algo a ver com a hereditariedade. A mediunidade não se subordina à genética. O intermediário entre os dois planos é alguém que foi preparado para isso no mundo espiritual, submetendo-se a estudos de operações magnéticas, bem como a uma adequação do corpo físico, de forma a ter a sensibilidade necessária. 6. E quando os filhos de um médium experimentam fenômenos mediúnicos, não há aí um componente genético. Da mesma forma que temos famílias de músicos e de médicos, podemos ter famílias de médiums, não por hereditariedade, mas por afinidade. São espíritos afins. Ligam-se pelos laços da consanguinidade para realizar determinadas tarefas. 7. Como denominar esses dois tipos de sensibilidade maior e menor? Podemos definir médium homem como uma condição inerente ao ser humano. Todos sofremos a influência dos espíritos. E há o homem médium, o indivíduo dotado de uma sensibilidade maior, que o habilita ao intercâmbio com o além. 8. Não seria mais fácil usar termos diferentes para distinguir um do outro, o geral, do particular? Não, porque não são faculdades distintas em essência. Apenas particularidades. Há pessoas que têm o chamado ouvido musical, reproduzem qualquer música, sem estudo, e há as incapazes de dedilhar a mais singela canção. Em ambos os casos, são características de uma mesma faculdade a audição. Algo semelhante acontece com a mediunidade. Todos temos ouvidos para o mundo espiritual, alguns ouvem melhor, habilitando-os à comunicação com os espíritos. Influências espirituais. 1. Geralmente as pessoas têm dificuldade para manter a estabilidade emocional. Varia muito, da tristeza à alegria, da depressão à euforia, do bom ânimo ao desalento. Nem sempre essas emoções estão associadas ao dia a dia. Tem algo a ver com mediunidade? Sem dúvida. Essa ciclotimia, essa diversificação inexplicável de estados emocionais, está associada à natureza dos espíritos que se aproximam de nós, das influências que sofremos. 2. As almas dos mortos. Sim. Homens desencarnados, libertos da matéria, mas presos aos interesses humanos. Permanecem entre nós e nos influenciam, motivam e até conduzem. Na questão 459, de Livro dos Espíritos, os mentores espirituais que respondem a Kardec informam que essa influência é tão intensa que, não raro, são eles que nos dirigem. 3. Por que fazem isso? Qual o seu propósito? As motivações desses espíritos atendem à sua própria condição. Há os que estão perplexos e querem ajuda, os que se divertem em atazanar os encarnados, os que exercem vingança, os que se vinculam aos vícios e desejam intermediários para satisfazer-se. 4. Como distinguir nosso pensamento daquele que é inspirado por um desencarnado? Em princípio é difícil, porquanto o fluxo mental dos espíritos aos quais nos associamos exprime-se em nossa mente como se fossem nossos pensamentos, algo de nosso íntimo. 5. Isso significa que tanto pensamentos quanto emoções podem refletir simplesmente o que se passa com o espírito que se aproxima. Exatamente, mas é preciso considerar a questão da sintonia. Geralmente essas entidades guardam compatibilidade com nossa maneira de ser, tendências e ideias. 6. Segundo esse princípio, seria impossível, por exemplo, um espírito induzir ao suicídio alguém que jamais cogitasse de tal iniciativa. Sim, se o desencarnado consegue incutir na pessoa o desejo de matar-se, certamente ela é simpática a essa ideia, admite-a e chega a acalentá-la. 7. Como podemos superar essas influências negativas, habilitando-nos a receber apenas boas influências? Na questão 469, de Livro dos Espíritos, Kardec faz essa mesma pergunta. O mentor proclama:
incisivamente, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança. Temos aí precioso roteiro para nos livrarmos de influências negativas. 8. Como funciona? A confiança em Deus sustenta o equilíbrio das emoções, nas situações difíceis, evitando os estados depressivos que nos tornam vulneráveis às influências inferiores. A prática do bem nos coloca em sintonia com as fontes da vida, facultando a infalível proteção dos benfeitores espirituais. Desajustes espirituais. 1. É comum a pessoa com problemas, envolvendo depressão, angústia, doenças crônicas, ser informada no centro espírita: você é médium. Deve desenvolver sua mediunidade para sarar. É o que dizem os dirigentes espíritas menos avisados. Não podemos confundir desajuste espiritual com mediunidade a desenvolver. 2. Mas há casos em que a pessoa vivencia fenômenos espirituais, vendo e sentindo os espíritos. Se estiver tensa, doente e nervosa, em face de seus problemas existenciais, experimentará uma superexcitação psíquica que poderá levá-la a ver e sentir o mundo espiritual. Não significa que tenha mediunidade a desenvolver. 3. O que deve fazer? Tratar-se espiritualmente, procurando um centro espírita bem orientado, onde funcione o atendimento fraterno, e um companheiro esclarecido que a oriente quanto às providências necessárias em favor de sua estabilidade física e psíquica. 4. Ao falar em centro espírita bem orientado, você quer dizer que há os que não têm boa orientação? Infelizmente, sim. Nem sempre os dirigentes preocupam-se com o estudo das obras básicas da doutrina, particularmente o Livro dos Médiuns, em se tratando de mediunidade. Fazem um espiritismo à moda da casa, distanciando-se das normas. 5. Como a pessoa vai saber se seus problemas são decorrentes do desabrochar de uma faculdade mediúnica ou mero fruto de desajustes espirituais? Em princípio não deve se preocupar com isso. Ainda que tenha mediunidade a desenvolver, é fundamental que faça o tratamento espiritual e supere seus desajustes. Depois se cogitará dessa possibilidade. 6. Mas, se for médium, como poderá ajustar-se sem frequentar reuniões mediúnicas? Seu equilíbrio não está subordinado a essa participação. Sua presença, em princípio, é contraproducente. Se for médium, ampliará sua sensibilidade, sem saber como controlá-la. Acentuará os próprios desajustes. 7. No que consiste esse tratamento espiritual? Basicamente, seria a aplicação de passes magnéticos, o encaminhamento de seu nome às reuniões mediúnicas adequadas a essa assistência, o uso da água fluidificada e a assimilação de orientação doutrinária, envolvendo reuniões públicas e leitura de livros espíritas indicados. 8. Não raro a pessoa está sob cuidados médicos. Como fica? Deve ser alertada de que o tratamento espiritual não dispensa o concurso do médico. Psiquismo exacerbado por influências espirituais ou desajustes mediúnicos tem repercussão no corpo físico, originando, não raro, problemas que exigem atenção de especialistas. O ideal, portanto, será conjugar ambos os tratamentos. Influências ambientes. 1. É difícil encontrar pessoas que guardam perfeita estabilidade emocional e física. Tem algo a ver com a sensibilidade mediúnica. Tem tudo a ver. Vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais, emitidas por espíritos encarnados e desencarnados. Assim como podemos ser contaminados por vírus e bactérias, também sofremos contaminações espirituais que geram alterações em nossos estados de ânimo. 2. Isso explica por que as pessoas tendem a ficar deprimidas num velório e felizes num casamento. Sem dúvida. O ambiente e as situações exercem grande influência. Lembro-me da morte de Ayrton Senna. Provocou imensa comoção popular, até naqueles que não acompanhavam suas proezas no automobilismo.
A emoção se expande e pode envolver multidões. 3. Explica, também, as atrocidades cometidas por soldados, numa guerra. A guerra produz lamentáveis epidemias de maldade, em face de nossa inferioridade. A crueldade tem livre acesso em corações ainda dominados pelos impulsos instintivos da animalidade. Propaga-se com a rapidez de um rastilho de pólvora. 4. No lar parece acontecer algo semelhante, quando as pessoas perdem o controle e se agridem com gritos e palavrões, descendo não raro agressão física. Em nenhum outro lugar demonstramos com maior propriedade nossa inferioridade. No lar rompe-se o verniz social. As pessoas mostram o que são. Como não há santos na terra, conturba-se o ambiente, favorecendo contaminações de agressividade, que envolvem os membros da casa. 5. Como evitar isso? É preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais, elevando nosso padrão vibratório, sintonizando numa frequência que nos coloque acima das perturbações do ambiente. 6. Como funciona essa questão da sintonia? Tomemos, por exemplo, as ondas hertzianas, nas transmissões radiofônicas. Elas se expandem dentro de frequência específica. Para ouvir determinada emissora giramos o dial e a sintonizamos. Nossa mente é um poderoso emissor e receptor de vibrações e tendemos a sintonizar com multidões que se afinam mentalmente conosco. 7. Que providências devemos tomar para uma sintonia saudável? Consideremos, em princípio, que ela é determinada pela natureza de nossos pensamentos. Lembrando o velho ditado dize-me com quem andas e te direi quem és, podemos afirmar dize-me a natureza de teus pensamentos e te direi que influências irás assimilar. 8. Isso significa que equilíbrio e desequilíbrio, paz ou inquietação, alegria ou tristeza, agressividade ou mansuetude, dependem, essencialmente, de nós? Exatamente. Embora nossos problemas físicos e psíquicos possam ser amplificados por influências ambientes, a origem deles está em nossa maneira de pensar e agir. Se quisermos o bem em nossa vida, é fundamental que pensemos e realizemos o bem. Passe magnético. 1. O que é o passe magnético, aplicado nos centros espíritas? Em sua expressão mais simples, é uma doação de energia magnética, semelhante à transfusão sanguínea. Se o paciente está anêmico, o sangue transferido para suas veias o revitaliza. Se há problemas com sua alma, exprimindo sem angústias e perturbações, o passe o ajuda a recompor-se. 2. Como podemos definir esse magnetismo? Trata-se de uma forma de energia a expandir-se dos seres vivos. No passe ela é controlada e exteriorizada por um ato da vontade. É o que faz o passista quando se posta junto ao paciente, guardando o propósito de beneficiá-lo. 3. O passista é um médium. Não no sentido literal. Ele não entra em transe, não atua como intermediário. Conta, porém, com a indispensável colaboração de benfeitores espirituais que controlam o serviço. Eles emitem um magnetismo espiritual que, associando-se ao magnetismo humano, torna o passe mais eficiente. 4. O passe aplica-se apenas aos problemas da alma. Atende a todos os nossos males, tanto físicos quanto psíquicos. Quando a pessoa não consegue lidar com determinadas situações, pondo-se tensa e nervosa, sofre o que chamaríamos de hemorragia magnética. Perde vitalidade, fragilizando-se. Torna-se, então, vulnerável a influências espirituais deletérias. Revitalizando-a, o passe ajuda a superá-los. 5. Qual a condição básica para que o paciente se beneficie? A fé. Isso está bem claro nas lições de Jesus. Ele costumava dispensar os beneficiários de suas curas dizendo-lhes, a tua fé te salvou. O mestre não premiava a fé. Apenas demonstrava que sem ela fica difícil estabelecer a indispensável sintonia com o passista. 6.
Qual deve ser a postura do paciente, no momento do passe? Orar com fervor, pedindo a proteção divina. Além da oração e da fé, há outro fator importante: o merecimento. Como ensinava Jesus, a cada um, segundo suas obras. Se os sentimentos que cultivamos naquele momento são importantes, fundamental é o bem que façamos sempre. 7. O passe estanca a hemorragia magnética. Se o paciente tem uma anemia, decorrente de pequena hemorragia interna, a transfusão de sangue será mero paliativo. É preciso atacar esse problema, com medicamentos ou cirurgia. Algo semelhante ocorre com a desvitalização magnética. As causas devem ser eliminadas. Caso contrário, o tratamento não terá efeito duradouro. 8. Como lidar com isso, tendo em vista os problemas e contrariedades do cotidiano? Nossos males não decorrem desses dissabores, inerentes à existência humana. A origem está na maneira como lidamos com eles. Se cultivarmos a compreensão, a tolerância, a paciência, a caridade e os demais valores insistentemente preconizados e exemplificados por Jesus, evitaremos destemperos verbais e mentais que favorecem os desajustes que nos perturbam. Passistas. 1. É preciso uma condição especial para aplicar o passe magnético. Sendo uma emissão de energia magnética, que obedece à ação da vontade, todos o exercitamos, inconscientemente, em numerosas situações, independente de condições especiais. 2. No dia a dia. Exatamente. A mãe que acalenta um filho, o médico empenhado em atender o paciente, o professor que ministra uma aula, a pessoa que cuida de uma planta, identificam-se todos numa atividade comum, exteriorizam um magnetismo, envolvendo os beneficiários de suas iniciativas. 3. E quais os resultados? Se exercem suas atividades com dedicação, amando o que fazem, realizam prodígios, a criança se acalma, o paciente melhora, os alunos se comportam melhor, a planta fica mais viçosa. 4. Para aplicar o passe no centro espírita basta o desejo de servir e a boa vontade. São fatores importantes, mas, tratando-se de uma atividade especializada, o passista deverá frequentar um curso preparatório e submeter-se às disciplinas que lhe são inerentes. 5. Os centros espíritas ministram esses cursos. Devem fazê-lo. A boa orientação manda que tenham monitores encarregados de preparar as pessoas interessadas em integrar equipes de passistas. 6. Há várias técnicas para a aplicação do passe. Sim, mas demandam um estudo mais acurado, uma especialização maior. Nas reuniões públicas, no centro espírita, onde é aplicado o passe, é suficiente a imposição de mãos, conservando o propósito de ajudar com boas vibrações. 7. Basicamente, quais seriam as disciplinas para o serviço? Além do conhecimento doutrinário relacionado com o magnetismo, o passista deve cultivar existência saudável, em dois aspectos: físico, ausência de vícios, regime alimentar, exercícios, cuidados de higiene, trabalho disciplinado, espiritual, o cultivo das virtudes evangélicas, estudo, meditação, oração. 8. O passista despreparado para o serviço, que cultive vícios ou uma certa indisciplina mental, pode prejudicar o paciente ao aplicar o passe. Seria possível se estivesse desejando o mal do paciente com vibrações deletérias. Como a intenção é ajudar, se não estiver em boas condições, simplesmente, não ajudará. Seu passe será inócuo, sem aquele potencial de intensidade e pureza que faz a eficiência desse serviço. Exotismo. 1. Em alguns centros espíritas as pessoas levam peças de roupas de familiares para serem magnetizadas. Funciona? O resultado não é satisfatório, porquanto tecidos não são bons receptores magnéticos.
e considere-se que a assimilação dos fluidos ali depositados precariamente vai depender do fator sintonia, envolvendo a fé do beneficiário, algo complicado. Geralmente, ele nem mesmo tem conhecimento do que está sendo feito. 2. Nessa mesma linha de raciocínio podemos situar os banhos de defesa e defumações, recomendados para afastar espíritos impuros. Os banhos de defesa, com a utilização de ervas e sal grosso, têm propriedades medicinais. Podem proporcionar algum bem-estar. As defumações perfumam o ambiente e afastam pernilongos. 3. Não tem nenhum efeito, espiritualmente. É precário e depende da natureza das entidades que nos perturbam. Se de atilar da inteligência, conscientes do que fazem, acharam tudo muito engraçado, sem nenhuma influência sobre elas. Por outro lado, há ainda a questão da fé. Se a pessoa acredita que tais práticas lhe fazem bem, espiritualmente, terá reações favoráveis e ficará fortalecida, inibindo a ação dos obsessores. 4. E os exorcismos das igrejas ortodoxas? Parece funcionar em alguns casos. Se for um espírito perturbado e infeliz que se aproxima, carente, sem noção do que está acontecendo, podemos afastá-lo com práticas ritualísticas, assustando-o. Se estiver consciente do que faz, haverá de rir. 5. E os amuletos, envolvendo ferradura, correntinhas, pé de coelho, pedras, imagens. Se o portador acredita piamente, poderá neutralizar influências nocivas, não por mérito do amuleto, mas por mero exercício de fé. Convicto de que está protegido, mobilizará suas próprias defesas. 6. Sob o ponto de vista espírita, nada disso é recomendável. O espírito é chamado a mudar essa maneira de ser. Devemos nos libertar de práticas exteriores, ritos e rezas, e tudo mais que envolva condicionamentos e dependência. 7. Como enfrentar os problemas existenciais e as influências espirituais negativas, sem essas práticas? Nossas defesas espirituais devem estar relacionadas com o estudo incessante, a meditação construtiva, o esforço da solidariedade, o trabalho de reforma íntima, o exercício da oração legítima, a disciplina dos sentimentos. E isso que melhora o nosso padrão vibratório, tornando inviável qualquer intenção das sombras a nosso respeito. 8. Porque essas orientações nem sempre são observadas pelos centros espíritas. É que, no empenho de prestar benefícios em relação à saúde humana, funcionam como hospital, para atendimento de males físicos e psíquicos. Descuidam do ensino doutrinário, que é o mais importante. O centro espírita deve ser, acima de tudo, uma escola, onde aprendemos a lidar com os desafios da vida de forma equilibrada e produtiva e a valorizar a escola, para que as pessoas não precisem do hospital. Iniciação. 1. A par dos recursos mobilizados pelo centro espírita, em favor das pessoas com problemas físicos e espirituais, o que mais pode ser feito? O mais importante compete ao próprio interessado, no cumprimento das orientações recebidas. Destacaríamos, por fundamental, o aprendizado da doutrina espírita, onde está o roteiro de nosso crescimento espiritual e a superação dos males que nos afligem. 2. Como seria esse aprendizado? Pela frequência às reuniões doutrinárias, a participação em cursos de espiritismo, que todo centro espírita bem orientado deve manter e, sobretudo, a leitura e estudo dos livros espíritas. O livro é, sem dúvida, o mais eficiente recurso de aprendizado. Sempre à nossa disposição, vai conosco onde o queiramos levar, pronto a nos atender a qualquer momento e disposto a repetir incansavelmente suas lições, até que as assimilemos. 3. Que livros você indicaria para um iniciante? É preciso levar em consideração a cultura e a familiaridade da pessoa com a literatura. Se for alguém habituado, com facilidade de concentração,
deve ler, inicialmente, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas três obras de Allan Kardec, temos, na mesma ordem, o tríplice aspecto do Espiritismo: filosofia, ciência e religião. 4. Por que somente essa classe de leitores, que constituem minoria em nosso país? Essas obras básicas foram escritas em plena Paris do século XIX, então a metrópole mais culta do mundo, denominada Cidade Luz. Sua linguagem é de difícil entendimento para quem que não tem o hábito salutar da leitura, o que ocorre com a maioria da população brasileira. 5. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro espírita mais vendido. Isso não atesta que é bem assimilado? É, sem dúvida, um livro muito vendido, mas, infelizmente, pouco lido. Raros frequentadores de centros espíritas o apreciam por inteiro. Para muitos dirigentes ele tem propriedades mágicas. Recomendam, em qualquer dificuldade abra o acaso e leia. Os espíritos farão cair num texto adequado. É ler e todas as más influências serão afastadas. Há quem sugira que os espíritos o farão enxergar textos inexistentes, de acordo com as suas necessidades. Pura magia, incompatível com a racionalidade preconizada por Kardec. 6. Devemos substituir os livros da codificação, ao indicarmos a leitura ao iniciante. A codificação está em primeiro lugar. É a base, o fundamento da doutrina espírita. Apenas devemos evitar indicá-la a quem não tem condições para entendê-la, começando com uma literatura mais amena. 7. Em sua bibliografia há livros para iniciantes. Há vários, dentre eles Uma Razão para Viver, espécie de cartilha para as pessoas que buscam orientação e ajuda para os seus males. Funciona como pequeno curso de espiritismo, com a abordagem de todos os temas básicos da doutrina e orientações para o leitor, ao final de cada capítulo. 8. Que outros livros você recomendaria? A bibliografia espírita extensa. Reitero que a melhor iniciação é feita pelos livros de Allan Kardec, mas aquele que faz a indicação deve ter o bom senso de avaliar se o leitor terá condições para apreciá-los ou se constituirão um mero enfeite de biblioteca. Iniciação mediúnica. 1. Há cursos sobre mediunidade no Centro Espírita. Alguns se estruturam para isso, oferecendo aos frequentadores a oportunidade de um aprendizado disciplinado e eficiente. É um serviço a ser instituído em todos os centros espíritas, na medida em que seus dirigentes se compenetrem de sua importância. 2. Qual a vantagem para quem não é médium? Reitero que todos estamos em permanente contato com o mundo espiritual. O conhecimento dos mecanismos que regem essa ligação é fundamental, em favor de nossa estabilidade. A maior parte dos problemas físicos e psíquicos que nos afligem está diretamente relacionada com a ação de espíritos perturbados ou perturbadores. 3. A ajuda que recebemos no centro espírita, quando frequentamos as reuniões doutrinárias e recebemos o passe magnético, não é suficiente para neutralizar essa influência. Se o paciente tem uma ferida, não basta espantar moscas. É preciso curá-la. Os recursos de ajuda espiritual, no centro espírita, afastam espíritos perturbadores, mas eles podem retornar ou virão outros. 4. É preciso fechar a porta. Exatamente. Significativa, nesse particular, a advertência de Jesus, quando afirma que um espírito impuro afastado retornará, trazendo outros, e que o estado de sua vítima ficará pior. Portanto, é preciso que desenvolvamos nossas próprias defesas. Isso implica em mudança de atitude perante a vida, fruto de disciplinas de estudo e aprendizado a respeito do assunto. 5. Como funcionam e qual a duração desses cursos? Não há sistemas rígidos. Depende muito das disponibilidades do próprio centro e do preparo de monitores. Seria razoável um curso de 2 anos,
envolvendo, no primeiro ano, a abordagem dos temas básicos do Espiritismo, no segundo, o estudo da mediunidade. 6. Como fazer se o centro não mantém cursos de Espiritismo e mediunidade? Se a pessoa está se dando bem no centro, continue a frequentá-lo, mas não deixe de procurar outro onde, paralelamente, possa fazer o aprendizado. Nem sempre os centros valorizam os cursos, o que é um erro. A melhor maneira de aprender é em ritmo de escolaridade, com monitores, currículo, aulas regulares, compromissos de estudo e frequência. 7. Há quem reclame que ao iniciar um curso de espiritismo sentiu que muitos problemas surgiram, particularmente no dia de sua participação. Por que isso acontece? É natural. São as moscas que não querem que o ferimento se feche. São os nossos amigos que pretendem impedir que desenvolvamos defesas que neutralizem sua influência. Criam embaraços, procurando nos desestimular. 8. Nossos mentores espirituais não nos protegem. Eles não são babás à nossa disposição. Sua função é orientar, geralmente pelos condutos da intuição, mostrando-nos os melhores caminhos. Não podem caminhar por nós, nem nos carregar no colo. É preciso sustentar a assiduidade às reuniões e o interesse pelo aprendizado. Se formos persistentes, os amigos acabarão por se afastar, desistindo de nos apoquentar. Por que participar? 1. Todo espírita deve participar de reuniões mediúnicas. Sem dúvida. É o aspecto transcendente do espiritismo. Foi por intermédio delas que Allan Kardec desenvolveu a codificação. A própria denominação, doutrina dos espíritos, sugere o intercâmbio com o além, a favorecer a sustentação de nosso ideal. 2. Há quem diga que o tempo do fenômeno passou, que devemos cogitar da disseminação dos princípios espíritas e de sua aplicação prática no meio social. É uma ideia equivocada e perigosa. O negligenciamento do movimento cristão em relação ao intercâmbio sustentado por Jesus e pela primitiva comunidade, foi um dos fatores que precipitaram os desvios do cristianismo. 3. E se a pessoa não tem mediunidade a desenvolver? Uma reunião mediúnica não é feita apenas de médiuns. Há o dirigente, os que colaboram na doutrinação, os passistas e, sobretudo, os suportes, companheiros que ajudam a dar sustentação psíquica aos trabalhos com sua atenção e boa vontade. 4. Além de cultivar o aspecto transcendente do espiritismo, há algum benefício? Sim, a começar pela assistência espiritual que recebemos. Durante seu transcurso, os benfeitores espirituais podem nos ajudar de forma mais efetiva, com aplicações magnéticas, orientações e afastamento de entidades que porventura nos perturbem, vulgarmente chamadas de encosto. 5. Há algo mais. A oportunidade abençoada de cumprir a orientação básica da doutrina espírita, praticar a caridade. Há multidões de espíritos atormentados e inconscientes de sua situação, que podem ser ajudados. Para eles, uma luz no caminho, para os participantes, o coração iluminado. 6. Há alguma repercussão em nossa vida? Sem dúvida. Temos neles um espelho, a nos mostrar qual será o nosso futuro, se não cultivarmos os valores do bem e da verdade. É como se nos advertissem: cuidado! Somos o que você será amanhã, se não tomar jeito. 7. E se a pessoa não aprecia as reuniões mediúnicas? Nem sempre fazemos o que gostamos, mas, em nosso benefício, devemos aprender a gostar do que fazemos, principalmente quando somos convocados a uma atividade tão produtiva e edificante quanto o intercâmbio com o além. 8. O que fazer em favor dessa postura? O conhecimento é fundamental. Se estudarmos a doutrina, particularmente os princípios da prática mediúnica, conscientizando-nos dos benefícios que prestaremos e colheremos, tenderemos a exercitar a boa vontade, à base de uma participação agradável e eficiente.
Por isso é importante que tenhamos cursos de mediunidade, orientando as pessoas a respeito do assunto. Espíritos sofredores. 1. O que significa a expressão espírito sofredor? E alguém preso às impressões e angústias da vida física. Sente-se perplexo e aflito, não raro inconsciente de sua situação, a vagar sem rumo. 2. Qual a utilidade de sua manifestação? Esses espíritos situam-se como sonâmbulos, alienados da realidade espiritual. Em contato com as energias do ambiente e do médium, experimentam uma revitalização e um despertar, habilitando-se a dialogar com o doutrinador. 3. Por que doutrinador? Na verdade, esse termo é inadequado, já que, em face de sua perturbação mental, a entidade não tem condições para receber informações doutrinárias. Entretanto, está consagrado pelo uso. O doutrinador é alguém que conversa com os espíritos manifestantes. Pode ser o dirigente da reunião ou um dos participantes, devidamente treinado. 4. E o que faz o doutrinador? A principal providência é tirar o espírito do trauma, relacionado com a chamada passagem. Se desencarnou num acidente, por exemplo, conserva as impressões do momento da morte. Sofre como quem vivencia indefinidamente um tormento. Falando firme, com carinhosa insistência, procurará demonstrar-lhe que não está mais naquela situação. Encontra-se num pronto-socorro, foi medicado e está em recuperação. 5. E o informará de que morreu? É o erro cometido por muitos doutrinadores. Chegam a recomendar ao espírito: suba, irmão. Você não pertence mais ao mundo dos vivos. Subir para onde? Expressão equivocada. O plano espiritual é uma projeção do plano físico, uma dimensão que interpenetra a nossa. E dizer-lhe que morreu poderá deixá-lo em situação pior. O susto será grande. 6. Quando o espírito será informado? No livro A Vida Continua, psicografado por Francisco Cândido Xavier, André Luiz explica que devemos deixar o próprio espírito perceber. Ele descreve um hospital, onde pacientes estão internados há meses, sem conhecimento de que desencarnaram. Isso não significa que nunca devamos informá-lo, mas que o façamos em caráter de exceção, quando sentirmos que está maduro para encarar a realidade espiritual. 7. Esse trabalho de assistência não pode ser feito pelos mentores espirituais, com maior eficiência. Sim, desde que haja condições favoráveis. Ocorre que, quando o desencarnado se encontra em perturbação, na fase de adaptação à vida espiritual, não tem condições para perceber a presença dos mentores. Daí a utilidade da manifestação no centro espírita. 8. Considerando a quantidade de pessoas que morrem, diariamente, no mundo, os grupos mediúnicos provavelmente não atendem nem a 1% desse contingente. Como ficam os demais? Se alguém sofre uma queimadura e não há hospital para o tratamento adequado, o médico atenderá no consultório, precariamente. O mesmo ocorre com os desencarnados, quando alienados da realidade espiritual. Se não há equipes mediúnicas especializadas, nem por isso deixam de ser socorridos pelos mentores, mas sem o magnetismo humano de que carecem. Por isso, grupos bem estruturados são postos avançados de assistência. Atendem uma minoria, hoje, atenderão multidões, amanhã, à medida que se ampliem esses serviços. Reuniões privativas. 1. Porque alguns centros espíritas não realizam reuniões mediúnicas públicas. Mais correto perguntar por que muitos as realizam. Pela sua própria natureza, envolvendo a necessidade de harmonização do ambiente, as reuniões mediúnicas devem ser privativas. 2. O que é essa harmonização do ambiente? Uma identidade de pensamentos em torno dos objetivos da reunião, buscando a comunhão com a espiritualidade. Isso exige familiaridade com o assunto,
O que não se pode esperar de um participante eventual que compareça à reunião sem nenhuma noção sobre o intercâmbio. 3. O que acontece se não há essa harmonização? O médium terá dificuldade para captar o pensamento do espírito comunicante. Este terá dificuldade para exprimir-se. Possíveis benefícios a entidades sofredoras ficam prejudicados. E há, ainda, um problema. Pessoas com desajustes espirituais podem produzir manifestações anímicas, de sua própria alma, ou de espíritos em desequilíbrio, tumultuando o ambiente. 4. Não se poderia conscientizar os frequentadores quanto à seriedade do assunto. Uma reunião pública pode envolver dezenas de participantes, o que, em si, já é um entrave à harmonização. O outro problema é o ambiente heterogêneo. Neófitos, sem nenhum conhecimento sobre o intercâmbio, tendem a estranhar as manifestações. Não raro acham tudo ridículo e atrapalham ao invés de colaborar. 5. Como encarar os centros espíritas que desenvolvem as reuniões mediúnicas públicas, alegando que são eficientes e ajudam muitas pessoas? Talvez isso aconteça, eventualmente. Não obstante, devemos cogitar de dois princípios, em se tratando de espiritismo. Primeiro, o cumprimento das orientações de Allan Kardec. Em O Livro dos Médiuns ele deixa bem claro que a pessoa deve se preparar para a reunião mediúnica, familiarizando-se com os fenômenos. Isso envolve tempo e dedicação ao estudo. O segundo é o empenho por otimizar a reunião. 6. O que é otimizar? Como o próprio termo sugere, seria tornar ótimo, fazer alcançar plenamente as finalidades. Uma reunião mediúnica pública pode estar beneficiando pessoas, mas com potencial, digamos, de 40%. Otimizar seria aproximar-se dos 100%. Isso somente será possível tornando-a privativa e reduzindo o número de participantes. Pessoal consciente, esclarecido, afinado com os objetivos do intercâmbio. 7. Os centros espíritas que realizam reuniões mediúnicas públicas alegam que se as suprimirem perderão frequentadores, já que as pessoas querem mesmo é o contato com os espíritos. Se o centro criar um serviço de atendimento fraterno, com entrevistas, encaminhamento ao passe magnético, trabalho de vibrações, orientação para a leitura, cursos de espiritismo e mediunidade, fatalmente a frequência tenderá a aumentar, não a diminuir. A experiência demonstra isso. 8. Há médiuns de bom potencial que estão habituados a essa prática. Considerando seus méritos, não seria complicado impor-lhes mudanças. Sem dúvida, e é preciso cuidado. Mas é possível amenizar o problema com uma reciclagem, envolvendo cursos e seminários, em que se enfatize a importância dessa disciplina. Sempre é mais fácil a renovação quando as pessoas são esclarecidas e preparadas. Resumindo, mudemos a cabeça das pessoas antes de mudar o serviço que realizam. Direção dos trabalhos. 1. Em alguns grupos, quando o dirigente falta não há reunião. Como pode ser contornado esse problema? As reuniões mediúnicas não podem sofrer solução de continuidade. Em qualquer atividade, inconcebível suspender o serviço em face da ausência do titular. 2. E se o dirigente alega que não há ninguém em condições de substituí-lo? Passa atestado de incompetência. Uma de suas funções é treinar companheiros para suprir suas eventuais ausências, preparando-os para a direção dos trabalhos e o diálogo com os espíritos. 3. Mais de um. Pelo menos 2 ou 3, a fim de que remota seja a possibilidade de suspender-se a reunião, o que frustraria a ação dos mentores espirituais em relação às atividades que programam. 4. Não seria conveniente um curso para dirigentes de reuniões mediúnicas? Sem dúvida. Consideremos, entretanto, que a melhor maneira de aprender a dirigir a reunião é dirigindo, tanto quanto a melhor maneira de aprender a conversar com os espíritos é conversando.
O aspecto prático, aqui, é mais eficiente do que o teórico. 5. Você costuma treinar dirigentes. Nos grupos que monitoro sempre elejo 3 ou 4 companheiros para esse serviço, treinando-os em sistema de rodízio, a começar pela doutrinação. 6. Além da prática e do estudo, o que faz o bom doutrinador? A empatia, a capacidade de sentir o problema do espírito, captar a sua confiança e atendê-lo nas suas necessidades. E, também, essencialmente, gostar do que faz, sentindo a importância desse serviço. 7. Quando um doutrinador inexperiente substitui o titular, não corre o risco de não conseguir lidar com determinados espíritos, que exigem maior desenvoltura, como um ardiloso obsessor, por exemplo. Dificilmente, porquanto os mentores espirituais costumam trazer à reunião espíritos compatíveis com a capacidade do doutrinador. Se inexperiente, tenderá a lidar apenas com sofredores do além, que necessitam muito mais de carinho e atenção. 8. Médiuns podem dirigir reuniões mediúnicas. Sim, desde que não exercitem as duas funções numa mesma reunião. Ou trabalham como médiuns ou como dirigentes. Considere-se, entretanto, que o médium sempre encontrará alguma dificuldade para exercitar a direção, porquanto não conseguirá evitar certo envolvimento mediúnico, o que comprometerá sua eficiência. Doutrinações simultâneas. 1. O que dizer dos grupos que fazem doutrinações simultâneas, lidando com 2 ou mais espíritos? Considerando a harmonização vibratória que deve presidir o intercâmbio com o além, parece inconveniente. Como ficam os suportes, os companheiros que dão sustentação fluídica, em relação à atenção? É como estar numa sala tentando acompanhar a conversa de 2 ou 3 grupos. Ficaremos perdidos. 2. Alega-se que há a possibilidade de atender mais espíritos, dando maiores oportunidades aos médiuns. Se há vários médiuns e, necessariamente, vários doutrinadores para doutrinação simultânea, que se divida o grupo em 2 ou 3, trabalhando separadamente, haverá um aproveitamento melhor. 3. E se o motivo é o espaço disponível? Se o centro tem apenas uma sala para reunião? Difícil encontrar uma situação dessa natureza. Geralmente há outras salas que podem ser aproveitadas. Não obstante, se o problema é esse, que se faça a divisão, aproveitando a sala em outro horário ou em outro dia. 4. Consideremos, hipoteticamente, que há apenas uma sala no centro e que os participantes só possam comparecer em determinado dia e horário. É uma possibilidade remota. Se ocorrer, que se faça a doutrinação simultânea, considerando-se, todavia, que haverá menor eficiência no trabalho, em face das dificuldades apontadas. 5. Se o grupo é pequeno, com 2 ou 3 médiuns, não seria proveitoso o trabalho simultâneo para que mais espíritos sejam beneficiados. É razoável que médium transmita 2 ou, no máximo, 3 manifestações, atendendo-se a cada espírito isoladamente. Isso pode ser feito no espaço destinado à prática mediúnica, sem nenhum problema quanto ao horário. 6. E se não há companheiros em condições de dirigir os grupos que se formarem com a providência sugerida? A dificuldade principal, na direção do trabalho mediúnico, é o trato com os espíritos. Se o participante já faz isso, em grupos de manifestações simultâneas, poderá perfeitamente ser treinado para assumir essa responsabilidade. 7. E quando há uma relação entre os espíritos que se manifestam, chegam até a dialogar entre si. Aí é diferente. Não há divisão do grupo. Todos acompanham o diálogo, envolvendo também o doutrinador, em perfeita harmonia. 8. Há alguma observação de Kardec a respeito do assunto? Desconheço, mas creio que está implícito uma orientação a respeito quando o codificador diz:
No capítulo 29, item 341, de O Livro dos Médiuns, que deve haver um recolhimento e silêncio respeitosos, durante as confabulações com os espíritos. Fica meio complicado esse recolhimento se há vários espíritos encarnados e desencarnados a dialogarem. Horário. 1. Costuma-se dizer que reunião mediúnica tem horário para começar mas não para acabar. É assim mesmo? É um aforismo equivocado que complica o trabalho. Como tudo o que se pretende fazer com eficiência e proveito, é preciso ter regras na reunião mediúnica. Uma delas é a fixação do horário para começar e para terminar. 2. Não são os mentores espirituais que determinam o encerramento, atendendo às necessidades das entidades que se comunicam. Esclarecido e experiente, o mentor espiritual também observa normas. Obviamente, em algumas circunstâncias o horário poderá ser ligeiramente extrapolado, mas nada significativo, passível de comprometer a disciplina. 3. E se o próprio mentor espiritual estende a reunião rotineiramente, enfatizando a necessidade de ajudar as entidades sofredoras, teremos que colocar em dúvida o aceito de tal medida, ponderando quanto aos seus inconvenientes. Caberia até uma avaliação do próprio mentor. Melhor que ninguém, ele deve saber que há uma disciplina a ser observada. 4. Qual a duração ideal da reunião mediúnica? A experiência demonstra que deve ficar entre 1h30 a 1h45. No máximo 2 horas. Ultrapassado esse limite, raros participantes conservarão a concentração, fundamental ao bom aproveitamento dos trabalhos. Por outro lado, nada impede que a reunião seja reduzida a pouco mais de 1 hora, o que geralmente acontece com os grupos iniciantes. 5. Se estiverem presentes 5 médiuns ou mais, não será natural que se extrapole o horário, para que todos possam cumprir sua tarefa. A quantidade de manifestações deve obedecer ao tempo disponível. Se há vários médiuns, que cada qual transmita apenas uma manifestação. Se há muitos, que se divida o grupo em 2. 6. E se o médium continua a sentir a necessidade de transmitir manifestações, mesmo depois de cumprida sua cota ou esgotado o horário? Compete aos mentores espirituais o controle para que isso só aconteça em caráter de exceção, quando haja necessidade premente. Se ocorre com frequência, há algum problema com o médium, deve ser orientado. 7. Às vezes a reunião se estende porque o dirigente fica esperando a manifestação de um mentor. É razoável? Não. Nem sempre há médiuns em condições de recebê-los. Nem sempre eles julgam oportuno. Serão sempre bem recebidas suas manifestações, mas sem criar condicionamentos nesse sentido, situando-as por indispensáveis. 8. Há quem considere necessária a manifestação dos mentores de todos os médiuns, para uma limpeza psíquica, após o contato com espíritos perturbados e perturbadores. Outra orientação equivocada. É elementar, no treinamento, o médium aprender a captar o pensamento das entidades sem absorver suas vibrações desajustadas. Sequência. 1. Qual seria a sequência ideal para a reunião mediúnica? Depende do tipo de reunião. A mais comum, de desenvolvimento, pode ser dividida em 2 partes, a teórica e a prática. Primeiro o estudo, depois as manifestações. 2. Os participantes devem estudar sempre. Sem dúvida. Sem estudo é difícil sustentar a consciência de responsabilidade e desenvolver o potencial do grupo. 3. Que tipo de estudo? 2 livros podem ser adotados. Um sobre mediunidade, outro de conteúdo evangélico. O primeiro para o aperfeiçoamento das técnicas de intercâmbio, o segundo para o aprimoramento moral. 4. O estudo será feito pelo dirigente da reunião. Todos devem participar, em sistema de rodízio para a leitura e o comentário inicial. Complementa-se com a troca de ideias entre os presentes.
Quanto ao Evangelho, pode-se fazer a leitura de uma obra selecionada, com ligeiros comentários pelo dirigente. 5. Qual seria a duração da primeira parte? Perto de 30 minutos é um